Pai do Senhor Jesus, bom dia para todos, que Deus abençoe aí o dia de vocês, como vocês amanheceram hoje, espero que vocês estejam bem, e mesmo se não estiver, vai ficar em nome de Jesus, porque o Senhor é bom e Ele tem cuidado de nós. Essa semana o Senhor tem falado muito, sobre a cura, sobre prosperidade, sobre as bênçãos do Senhor ser derramada sobre o povo dele. E essa palavra sempre que vem no meu coração de uns dias para cá, que o Senhor Ele quer sarar, que o Senhor Ele quer curar muita gente, que o Senhor Ele quer ver o povo dele bem, Ele quer ver o povo dele alegre, Ele quer ver o povo dele com saúde, quer ver o povo dele prosperando, porque o Senhor Jesus Ele está próximo, Ele está voltando, para levar a igreja do Senhor, Então, o Senhor Ele quer abençoar o povo dele, Ele quer restaurar o povo dele. E eu creio, ontem eu estava no culto, e ontem foi oração sobre a cura, a palavra sobre a cura, sobre sarar as feridas, A cura não só da enfermidade que vem sobre nós, mas a cura também, seja do problema que você está passando, uma depressão, uma tristeza, uma angústia e outros problemas, que vêm na nossa vida, que muitas das vezes nós não entendemos o porquê que tantas coisas vêm em nossa direção e a gente às vezes se encontra sem forças para lutar, para poder, vencer, as batalhas que vêm na nossa vida. Então o Senhor essa semana Ele tem falado muito sobre isso, sobre a cura, sobre sarar feridas, sobre prosperidade, onde a gente tem que ser fiel, ao Senhor em tudo, E hoje a gente vai falar sobre finanças saudáveis para quem obedece os mandamentos do Senhor, Então vamos ser um povo obediente à voz de Deus. Então, presta atenção nesta palavra, porque o meu entendimento é um, mas o seu entendimento pode ser outro bem diferente do meu. E é muito bom na hora que nós estudamos a palavra junto, Uma leitura abre muito a nossa visão para as coisas futuras, que muitas das vezes a gente não entende. Então, através da leitura, a gente vai abrindo a nossa mente para aprender mais e mais do Senhor Jesus. Amém? Então, eu vou ler aqui em Deuteronômio, no capítulo 15, que fala assim: o cancelamento das dívidas, Então, vamos ter aí vivendo vidas, financeira saudável. Vamos tentar viver uma vida financeira saudável, porque Deus fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o amor ao dinheiro. Então, nós não colocamos o nosso amor no dinheiro, que nós viemos colocar o nosso amor no nosso Deus, Então, Deus aqui, Ele está nos ensinando a administrar, o nosso salário, o nosso dinheiro que chega até as nossas mãos. Então, aqui Ele nos ensina isso. E eu não tinha lido essa passagem ainda na Bíblia, E hoje abri a palavra desde ontem e tenho meditado um pouquinho nela, Não tenho aquele entendimento, mas assim o Senhor tem falado muito em meu coração, que fala assim: ao final de cada 7 anos, cancele as dívidas de todos a quem você tiver feito um empréstimo. O cancelamento será efetuado da seguinte forma: todos cancelarão os empréstimos que fizeram a irmãos israelitas. Ninguém exigirá pagamento do seu próximo ou de seus parentes, pois chegou o tempo do Senhor para libertá-los das dívidas. Essa liberação se implica somente aos irmãos israelitas
e não aos estrangeiros que vivem entre vocês. Não haverá pobre entre vocês, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará grandemente na terra que lhe dá como herança. Receberão essas bênçãos se tiverem o cuidado de obedecer ao Senhor, seu Deus, e cumprir todos estes mandamentos que hoje lhe dou. O Senhor, seu Deus, o abençoará conforme prometeu. Vocês emprestarão dinheiro a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado. Governarão muitas nações, mas não serão governados por nação alguma. Se, contudo, houver algum israelita pobre em sua cidade, quando chegarem à terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, não endureças o coração e não feche a mão para eles. Ao contrário, seja generoso e empreste-lhe o que for necessário. Não seja mesquinho, nem se recuse a emprestar a alguém só porque o ano de cancelamento das dívidas está próximo. Se vocês se recusarem a fornecer o empréstimo e a pessoa necessitada clama ao Senhor, vocês serão considerados culpados de pecado. Dei aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo o que fizerem. Sempre haverá pobre na terra. Por isso, ordeno que compartilhe seus bens generosamente com os pobres e com outros necessitados de sua terra. Amém? Então você vê aqui que Deus ele declara isso para nós, né? Nós emprestarás muitas nações, porém nós não tomarás emprestado, né? Então isso é muito lindo. Então aqui no versículo 10 ele fala: dê aos pobres com generosidade. Dê aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor, seu Deus, o abençoará em tudo que fizerem. Sempre haverá pobre na terra. Por isso, ordeno que compartilhe seus bens generosamente com os pobres e com os outros necessitados de sua terra. Eu sei que tem muitas pessoas que têm, né, que podem, né, ajudar o próximo, que pode ser generoso, né? E a pessoa que ajuda e a pessoa que é generosa, Deus o abençoará, Deus multiplicará, né, tudo em direção à vida desta pessoa que estendeu a mão para um necessitado, né? Quando libertar os escravos, não considere isso uma grande perda. Lembre-se de que, por 6 anos, ele lhe prestaram serviço, equivalente às 2 vezes o salário de empregado, contratando, e o Senhor, seu Deus, o abençoará em tudo que você fizer. Então, tudo que você faz para o próximo, tudo que você faz para um pobre, para um necessitado, o Senhor abençoará. E ele fala que ele multiplicará muito mais do que aquilo que você deu, que precisa. Então, assim, aqui é a palavra de Deus que está falando, que ele multiplica, né? E tem muitas pessoas entre nós que realmente precisam de ajuda, que realmente precisa de uma mão estendida, de uma pessoa que se preocupa, porque a pessoa que é generosa, a pessoa que se preocupa realmente com o próximo, realmente que se tiver, um exemplo, se tiver 1 quilo de açúcar, ela divide a metade para poder ajudar, fica com a metade e dá a outra metade.
Por quê? Porque é aquela pessoa que realmente se preocupa com o próximo. Realmente que não é aquela pessoa egoísta, né? Que só pensa em si mesmo. E é tão bom, irmão, na hora que a gente é generoso, na hora que a gente ajuda, a gente estende a mão com a pessoa. Isso é muito gratificante para nossas vidas. Às vezes, no nosso ver, a gente pode achar que não é nada. Mas diante dos olhos de Deus, é coisas tremendas. É coisas generosas mesmo. É coisas que só Deus, né? Então, Ele fala para a gente compartilhar seus bens, sendo generosamente, né? Com os pobres e outros necessitados. Então, assim, não só com os pobres, mas e outros necessitados. Às vezes, tem tanta gente passando por momentos de enfermidade mesmo. E às vezes não tem o dinheiro para comprar um remédio, né? Não tem o dinheiro ali para poder suprir as suas necessidades, até mesmo na alimentação. E às vezes não tem condições, né? E se um irmão vem estender a mão para aquela pessoa e ajuda, o Senhor abençoará. O Senhor, ele faz com que aquela pessoa ele seja cada vez mais, né? Próspero, né? Porque ele vê a generosidade daquela pessoa e que dá de coração, né? Então, assim, o Senhor, ele tem a forma dele abençoar, né? O povo dele. Então, aqui, para evitar a pobreza, a cada 7 anos, todas as dívidas deviam ser canceladas, além de ajudar a livrar a nação da pobreza. Essas práticas promoveriam o amor ao próximo. Essa realidade só seria possível se o povo guardasse com zelo os mandamentos do Senhor, seu Deus. Então aqui, o povo, para isso acontecer, o povo tem que guardar o mandamento do Senhor, vosso Deus, né? A palavra de Deus, irmão, é uma palavra rica, uma palavra que edifica nossas vidas, né? Nos traz coisas tremendas. Aproximar-se algum deixaria de ser generoso, pois as dívidas seriam canceladas em breve e o pagamento seria mínimo ou inexistente. Moisés adverte contra essas atitudes. Se o povo fosse generoso o tempo todo, não obstante o ano ou a possibilidade de pagamento, Deus os abençoaria com prosperidade. Amém? Então, assim, a gente tem que ser generoso com os necessitados, com os pobres, né? Então, há muitas pessoas mesmo em nossa direção, que no nosso convívio, realmente, que precisam, né? E muitas das vezes, irmão, eu até me entristeço, porque às vezes a gente não tem condições de ajudar, né? De estender a mão, de fazer mais pelaquela pessoa, né? Mas o Senhor, Ele entende, Ele sabe do nosso desejo, Ele sabe do nosso coração. Então, a gente não pode fazer algo além daquilo que nós não podemos fazer, né? E não adianta a gente fazer... Deus, Ele não quer que a gente faça sacrifício, Ele não quer sacrifício, Ele quer que nós sejamos obedientes, né? Porque às vezes tem gente que se sacrifica, né? Faz tantas coisas, às vezes não é nem para si próprio, às vezes é até para mostrar para os outros que está fazendo. Isso não agrada o Senhor. Nós temos que fazer dentro das nossas possibilidades, das nossas condições. E se a gente vê uma pessoa precisando, a gente poder ajudar, a gente estender a nossa mão. E Deus, Ele nos recompensará em tudo que nós façamos. Amém? Então, assim, fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus, que Deus possa, assim, abençoar grandemente a vida de vocês. Deus abençoe.